Eu sou vice-presidente da Câmara de Comércio Luso-Britânica e hoje estamos aqui para falar sobre uma matéria complexa e muito atual, que é a responsabilidade social, ética empresarial e branqueamento de capitais. Para o efeito, temos dois ilustres oradores, que passo a apresentar. A doutora Cláudia Martins, que é sócia da Sociedade de Advogados Macedo Vitorino, na área de Direito Comercial e Direito Societário. A doutora Cláudia Martins licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa em 2003 e tirou mestrado em Direito Europeu da Concorrência pela mesma universidade. A doutora Cláudia obteve certificação em Proteção de Dados pela International Association of Privacy Professionals em 2018. Atualmente é doutoranda em Direito pela Universidade de Lisboa. A doutora Cláudia Martins presta assessoria jurídica a diversas empresas nacionais e estrangeiras, encontrando-se também envolvida em diversos litígios judiciais em matéria civil e em matéria comercial. A doutora Cláudia Martins tem especial experiência em matérias como direito comercial, distribuição e franchising, concorrência e União Europeia, consumo e comércio eletrónico, INT, privacidade e proteção de dados pessoais, contencioso e arbitragem. Vamos ter também o prazer de poder ouvir o Dr. João Gomes, que é partner de risco e compliance da Sociedade Moneris, é partner da Mergers and Acquisitions Evaluation, é coordenador do Comitê Contabilístico do Grupo Moneris e membro do Comitê Fiscal do Grupo Moneris. É também responsável do mesmo grupo pelo Centro de Competências Agrícola e é licenciado em Gestão de Empresas, tem uma pós-graduação em Fiscalidade e tem uma pós-graduação em Finanças, tem uma especialização em IAS, IFRS e mestrando em Finanças, é contabilista certificado, é formador em IAS, IFRS, CNC, NCRF, Finanças e Fiscalidade. O Dr. João Gomes é coautor dos livros CNC, Teoria e Prática, Normalização Contabilística para Microentidades, Normalização Contabilística para ESNL e tem vários artigos publicados em jornais e revistas de especialidade. Temos, pois, dois ilustres oradores, a que agradecemos a vossa presença e gostaria de explicar a todos os nossos participantes, agradecer a vossa presença hoje e dizer que vamos dividir o nosso programa em três partes. Em primeiro lugar, teremos o prazer de ouvir a doutora Cláudia Martins, depois o doutor João Gomes, e depois haverá uma terceira parte em que poderão colocar algumas questões. Penso que teremos disponibilidade para colocar pelo menos 3 questões e depois o que não for possível ser respondido pelos nossos oradores de hoje poderá ser enviado por e-mail. Serão disponibilizados o e-mail de cada um deles. Esta sessão está a ser gravada, também vai ser disponibilizado o vídeo desta sessão. E sem mais delongas, passo a palavra à doutora Cláudia Martins. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer à Câmara de Comércio Luso-Britânica e à Moneris, parceiros na organização deste webinar dedicado ao tema Responsabilidade Social, Ética Empresarial e Branqueamento de Capitais, que esperamos que possa ser do agrado de todos. Como a mim hoje falar sobre o papel da ética empresarial na governação, a evolução da responsabilidade social empresarial aos critérios de ESG e as principais etapas de um programa de ética e compliance. E porque o tempo deste evento é curto, avançaremos já para a apresentação que iremos partilhar convosco. Comecemos então por falar do papel da ética empresarial na governação. Quando falamos do papel da ética na governação, antes de mais devemos ter como ponto de partida os valores organizacionais, ou seja, os princípios éticos e as crenças que são adotadas por uma organização e que regem e orientam as suas atividades de acordo com as condutas das pessoas que dela fazem parte. Por isso, quando falamos de governo societário, de corporate governance, no sentido do sistema pelo qual as organizações são dirigidas e controladas, temos que ter em conta que
este conceito vai muito para além da escolha e da adoção de um modelo previsto na lei, ou seja, de um modelo que pode ser humanista, ou dualista, ou anglo-saxónico. Independentemente do modelo adotado, é importante também ter em conta que há 4 princípios ou componentes-chave da governação que devem ser transversais e que estão ligados com esta busca da ética pela organização. E eles são a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade. Mais uma vez, porque o tempo desta sessão é curto, vou dedicar-me em particular à responsabilidade e ver como é que é o percurso desta responsabilidade, que é a responsabilidade do órgão de gestão, como é que caminhamos desta responsabilidade para a responsabilidade social, empresarial e depois para o ESG. Portanto, quando falamos de responsabilidade dos gerentes ou dos administradores, em termos de método jurídico, qual é o percurso metodológico que devemos ter em conta na análise? Em primeiro lugar, é importante, obviamente, identificar as normas do Código das Sociedades Comerciais que são relevantes. E aqui posso destacar o artigo 72 do Código das Sociedades Comerciais e o artigo 64. O artigo 72, o número 1, diz-nos o seguinte: os gerentes ou administradores respondem para com a sociedade pelos danos a esta causados por atos ou omissões praticadas com preterição dos deveres legais ou contratuais, salvo se provarem que procederam sem culpa. Portanto, devemos identificar este artigo como título de imputação da responsabilidade, e é uma responsabilidade dos administradores perante a sociedade. Depois, devemos aferir se existe essa responsabilidade. E isto faz como? Por uma associação deste preceito 72, número 1 do Código das Sociedades Comerciais, com o artigo 64. E o artigo 64 diz-nos quais são os deveres dos administradores. E, portanto, podemos aferir se são violados os deveres de gestão e de lealdade que estão previstos no artigo 64. E a este respeito é importante ter em conta o seguinte: quando falamos o dever de gestão dos gerentes ou dos administradores, temos que ter em conta que estamos a falar de uma prestação de meios e não de uma prestação de resultado. E esta distinção, que não está prevista na letra da lei, deriva da doutrina, é extremamente relevante e tem reflexos no regime da responsabilidade. Porquê? Porque se fosse uma prestação de resultado, poderia entender-se que o insucesso poderia levar à responsabilidade do administrador ou do gerente. Ora, não é isto que acontece. O mau resultado na gestão da empresa não faz presumir a culpa do administrador ou gerente. E isto significa que tem de ser o credor a provar que há uma atuação danosa do administrador que leva aos maus resultados da empresa. Isto em termos de dever de gestão. Quando falamos a nível do dever de lealdade, mais uma vez refiro que o dever de lealdade está previsto no artigo 64, na linha B do seu número 1. Este terá que ser, este dever de lealdade foi adotado pelo nosso Código das Sociedades Comerciais como um meio caminho no âmbito da teoria do interesse social entre o monismo, ou seja, o monismo, a teoria monista é aquela que defende que o interesse da sociedade é o interesse dos sócios, e a teoria do pluralismo, que diz que os administradores não devem atuar apenas no interesse dos sócios, mas também de outros sujeitos relevantes, por exemplo, os terceiros credores. E é por isso que este artigo refere que os administradores devem atuar, sobretudo, no interesse da sociedade, mas também atendendo aos interesses de longo prazo dos sócios e ponderando os interesses de outros sujeitos, nomeadamente das demais partes interessadas dos stakeholders. Isto é extremamente relevante depois em termos de responsabilidade social empresarial, como iremos ver mais à frente.
Por último, em termos ainda desta metodologia jurídica, devemos ponderar a chamada Business Judgment Rule, como uma eventual via de exclusão da responsabilidade dos administradores, ao abrigo do artigo 72 do número 2, que refere que a responsabilidade do gerente ou do administrador é excluída se provar que este atuou em termos informados, livre de qualquer interesse pessoal e segundo critérios de racionalidade empresarial. Ou seja, é necessário verificar se há algum destes requisitos que não está preenchido para que não se possa aplicar a instituição normativa da exclusão da responsabilidade. E daqui resulta o seguinte: a adoção das melhores práticas de governo societário não são apenas aquelas que se limitam a cumprir a lei. Hoje em dia, impõe-se que as organizações atuem de uma forma ética, mas de uma forma ética proativa, ou seja, esta proatividade visa a busca da ética na prossecução do seu objeto social. E a questão que se coloca é como? A pergunta é fácil, no entanto, a resposta é extremamente difícil. Vamos tentar ver como. Na verdade, todos os dias, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional, enfrentamos um conjunto de situações que nos levam a questionar a melhor maneira de agir. E no âmbito das organizações, não é diferente. Ou seja, ter uma conduta ética significa enfrentar o desconforto desses dilemas e decidir como devemos atuar perante eles. Por isso, uma boa cultura de princípios, de valores e regras bem estabelecidas e divulgadas, ou seja, uma boa cultura organizacional, pode ajudar na tomada de decisão. Mas caso haja dúvidas, e é legítimo que as dúvidas existam sempre que uma organização tenha que tomar um conjunto de decisões, é legítimo fazermos questões, colocarmos questões. Eu até diria que é inevitável e aconselhável. Ou seja, de que forma as partes interessadas, os stakeholders, trabalhadores, fornecedores, acionistas, serão afetados por uma determinada decisão. A situação em causa foi prevista no Código de Conduta e Ética? Ou como primeira questão, será que a organização tem um Código de Conduta e Ética? É porque aqui neste âmbito não se pode apenas pensar em atuar dentro dos parâmetros da lei. É preciso ir mais longe e pensar se está certo ou não. Portanto, e é legítimo fazermos esta questão. É legítimo também questionarmos se a decisão em causa pode causar danos e consequências negativas à organização. E porquê que estas questões devem ser colocadas? Porque as más decisões do foro ético têm impactos, e estes impactos são por vezes irreversíveis em termos de valor e reputação da organização. E, portanto, e consequentemente afetam de forma negativa a vantagem competitiva das organizações, a sua capacidade de atrair e de reter talentos, a sua possibilidade de aumentar ou até mesmo de manter a sua clientela, os seus clientes. Pode minar, inclusivamente, a confiança dos acionistas e da sociedade e da comunidade em geral. Portanto, e diminuir assim, desta forma, o valor intangível da marca da organização. E por isso devemos continuar a questionar-nos como que uma sociedade, como é que uma organização, como deverá atuar para atingir estes fins éticos. Obviamente adotando uma conduta que seja ética e socialmente responsável, mas esta resposta é muito simples e não nos podemos ficar por aqui porque o difícil está na concretização. E aqui é muito importante a responsabilidade social empresarial. A orientação ética é, aliás, a corrente entre as teorias da responsabilidade social empresarial mais antiga e está na sua gênese. Ética e responsabilidade social empresarial caminham lado a lado, uma vez que a responsabilidade é principalmente um conceito ético. Mas podemos perguntar-nos, mas afinal o que é a responsabilidade social empresarial? Bem, na verdade não existe aqui uma definição universal para a responsabilidade social empresarial. E por isso tem-se revelado extremamente difícil encontrar uma definição consensual
e por isso diversos autores criaram modelos para quantificar e qualificar a responsabilidade social empresarial, mas dado o tempo que temos, que é curto, não podemos avançar, portanto, na concretização de cada um destes modelos. Mas posso dizer que em 2001 a Comissão Europeia, com a publicação do seu livro verde, considerou que a responsabilidade social das empresas é essencialmente um conceito segundo o qual as empresas decidem numa base voluntária contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo. E é importante contextualizar, porque este livro verde surgiu numa altura em que a União Europeia procurava identificar um conjunto de valores comuns através da adoção de uma Carta dos Direitos Fundamentais e, portanto, as empresas europeias começavam gradualmente a reconhecer a responsabilidade social que lhes cabia, considerando-a como parte da sua identidade. Portanto, sendo que esta responsabilidade manifesta-se quer nas suas relações com os trabalhadores, quer nas relações com as demais partes interessadas e, portanto, pode influenciar os seus resultados. Portanto, é importante ter isto em consideração e por isso podemos brevemente definir responsabilidade social empresarial no sentido adotado pela Comissão Europeia como a responsabilidade das empresas pelo impacto, pela criação do valor que têm junto os seus acionistas, demais partes interessadas e da sociedade em geral. O conceito de responsabilidade social empresarial tem vindo a evoluir e a dar progressivamente lugar aos sistemas de ESG, Environment, Social and Governance. E o que são os temas de ESG? Os temas de ESG visam apurar o desempenho das empresas e o impacto das suas práticas ao nível do ambiente, direitos humanos, responsabilidade social e boa governação. E para avaliar este desempenho é necessário recorrer a um conjunto de indicadores, os chamados fatores ESG, de que são exemplos os 6 princípios para um investimento responsável criados no âmbito das Nações Unidas e que são dedicados ao setor financeiro. Estes princípios apelam à incorporação dos temas de ESG nas análises de investimento e nos processos de tomada de decisão, nas políticas e nas práticas das empresas. Portanto, e na divulgação das ações que são desenvolvidas pelas empresas no âmbito do ESG e na criação de um conjunto de relatórios sobre as ações que são implementadas e os processos que são alcançados pelas empresas. Mas para que haja uma incorporação destes temas de ESG, é necessário uma prévia alteração dos objetivos estratégicos das empresas. Bem, o que se tem vindo a sentir, mas a verdade é que se tem vindo a sentir a diferentes ritmos no contexto empresarial, dependendo obviamente da dimensão e do setor de atividade, mas na verdade no contexto português ainda de uma forma muito tímida. Neste contexto, é, no entanto, importante realçar que, na sequência do Plano de Ação da União Europeia para financiar um crescimento sustentável e do Pacto Ecológico Europeu, têm surgido vários instrumentos vinculativos. E eles não são tão novos assim, ou pelo menos alguns não são. Em 2013, surgiu a Diretiva Contabilística. Um ano depois, surge a diretiva relativa à divulgação de informações não financeiras. Esta diretiva acabaria por ser transposta em 2017 pelo Decreto-Lei 89 de 2017. Em fevereiro deste ano, a própria Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, neste contexto, disponibilizou um modelo de relatório não vinculativo para a divulgação de informação não financeira pelos emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação. Em particular, informação precisamente relativa a fatores ambientais, sociais e de governação. Em 2017 também surge a Diretiva dos Direitos dos Acionistas. 2 anos depois temos um regulamento relativo à divulgação de informação relacionada com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros. Em 2020, mais recentemente,
entra em vigor o regulamento da taxonomia. O que é a taxonomia? É um sistema de classificação, ou seja, visa a criação de uma linguagem comum para identificar as atividades económicas que são qualificadas como sustentáveis, com base em 6 objetivos ambientais, em vez do estabelecimento de produtos financeiros específicos que são qualificados como sustentáveis. E impõe um conjunto de deveres que terão de ser aplicáveis a partir de 1 de janeiro do próximo ano, 2022, no que respeita aos objetivos ambientais de mitigação das alterações climáticas. E depois, passado um ano, impõe um conjunto de novos deveres no que diz respeito a outros objetivos também de âmbito ambiental. Em março deste ano, o Parlamento Europeu também emitiu uma resolução que contém um conjunto de recomendações que são dirigidas à Comissão Europeia para a elaboração de uma diretiva relativa ao dever de diligência das empresas e responsabilidade empresarial. E visa o quê? Visa garantir que as empresas cumpram o seu dever de respeitar os direitos humanos, o ambiente e a boa governação, que não causem efeitos negativos, incluindo, isto é extremamente importante, nas suas cadeias de valores. E, portanto, que deem uma resposta, ou consigam dar uma resposta apropriada a esses efeitos negativos, caso eles ocorram. Apesar de esta proposta diretiva visar essencialmente as grandes empresas e as pequenas empresas e médias cotadas em bolsa ou de alto risco, mais tarde ou mais cedo, e uma vez que vai ter um impacto significativo na cadeia de valor destas empresas, o ESG e os deveres de diligência que incumbem às empresas terão um âmbito de aplicação que é transversal. Não podemos é cair no risco, e eu espero que não se caia, numa inevitável tentação de enxertar um regime que foi pensado para grandes empresas e empresas cotadas em bolsa nas demais empresas. E em particular em pequenas e médias empresas, porque assim possivelmente não funcionará. Portanto, os próximos anos serão cruciais para todas as empresas e não apenas para as grandes empresas e as empresas cotadas na bolsa começarem a assumir estes novos compromissos. Dir-me-ão, este tempo pós-Covid, e esperemos que seja pós-Covid, não será o mais apropriado, não é? Quando o tecido empresarial português, composto por pequenas e médias empresas, sobretudo, preocupa-se mais neste momento em sobreviver. É verdade, mas deixem-me, no entanto, discordar. Porquê? Porque estamos a falar de objetivos de médio e longo prazo, mas que devem ser pensados no curto prazo, ou seja, pensados sobre a forma como cada empresa pretende encarar os desafios do futuro e como se deve organizar para pôr em prática um conjunto de ações concretas para atrair investidores e, desta forma, para fazer face ao futuro. E, por isso, o antecipar-se e, sobretudo, o saber antecipar-se é fundamental para o sucesso de médio e longo prazo das empresas. E, para concluir, vamos mais uma vez colocar a questão: como? Que medidas devem ser adotadas? Portanto, mudar a cultura organizacional de uma empresa não acontece de um dia para o outro. Exige planeamento, exige que os resultados sejam colhidos a médio e a longo prazo. Mas atenção, que para se fazer o que está certo, é necessário, primeiro, definir os valores éticos da empresa, definir o caminho para os atingir, envolver os diversos intervenientes no processo e assegurar que cada um deles se compromete a rever, a aprimorar, a transformar a cultura e a prática da empresa. E é necessário que a decisão parta do topo e chegue até à base, ou seja, desde a administração até aos colaboradores, para que todos estejam verdadeiramente imbuídos do mesmo espírito e, no fundo, da mesma vontade de fazer o que está certo ou de fazer o que deve ser feito. Há um conjunto, devo alertar, há um conjunto de sinais para os quais devemos estar atentos e que são sinais contrários a esta ideia. Deixo-vos no slide quais são estes sinais. Por uma questão de tempo não vou desenvolver quais são os sinais de alerta, mas ficam no slide. Portanto, em termos gerais, para sistematizar e concluir, em primeiro lugar, é necessário identificar as matérias que envolvem potenciais riscos para a organização.
identificar todas as matérias que possam afetar o perfil de risco, tendo em conta a área de negócios, principais ativos, relações com colaboradores, clientela, etc. Em segundo lugar, e portanto, partindo destas matérias que são identificadas, é inevitável realizar auditorias, por forma a verificar se a organização está em cumprimento e identificar aquilo que podemos considerar possíveis lacunas ou vulnerabilidades. Portanto, e as organizações têm que ser capazes de identificar precocemente estes indícios de violações para determinar a sua raiz e depois para adotar as medidas de correção que são necessárias e, portanto, e devem ser escrutinadas por terceiros. É essencial que sejam avaliadas de forma crítica e com o grau de distanciamento necessário. Em terceiro lugar, devem seguir-se a implementação de um conjunto de normas, processos, procedimentos para colmatar as lacunas que foram identificadas. E neste contexto tem-se assistido a várias iniciativas transversais, desde o Código de Conduta e Ética, desde o Plano de Gestão de Riscos, desde o Plano de Igualdade entre Homens e Mulheres, entre outras, com vista à adoção das melhores práticas. E por fim, e de forma transversal, e para concluir, é necessário assegurar formação aos colaboradores. Portanto, reforçar a informação aos colaboradores, sobretudo sobre as políticas e os procedimentos em curso. Explicar-lhes a sua relevância e a razão da necessidade do seu estrito cumprimento. E permitir que os colaboradores possam também dar a sua opinião construtiva quanto a possíveis melhoramentos e revisões, porque de outra forma, sem a participação ativa dos colaboradores, um programa de compliance até pode ser muito bem concedido, mas corre o risco de não ser efetivamente implementado e de não funcionar na prática. E nenhum de nós quer um compliance feito de papel. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Dr. João Gomes, da Moneris. Bem, em primeiro lugar, agradecer à Câmara de Comércio Luso-Britânica pelo convite, à Macedo Vitorino, na pessoa da doutora Cláudia Martins. Muito obrigado. Os temas que me aqui trazem dariam para muitas horas de conversa, de formação. Eu vou tentar ser bastante sucinto, dado que o tempo é curto. Dizer apenas que o primeiro tema no branqueamento de capitais, vou tentar abordar um bocadinho mais a questão do impacto que tem nas organizações e na área financeira das empresas, sendo que é um tema que normalmente é muito associado às instituições financeiras, mas como vamos ver já, portanto é um tema transversal a todas as empresas e instituições, digamos. O segundo tema, o da sustentabilidade e do relato financeiro, a doutora Cláudia já abordou aqui alguns temas na área do ESG, que interligam claramente com essa matéria. Irei tentar também dar algumas, digamos, luzes, porque o tempo não permite para mais, sobre isso. Apenas vos dizer que não vou seguir claramente a ordem da apresentação, depois sei que ela vai ser partilhada, portanto não se preocupem se eu passar à frente. Então, o branqueamento de capitais. O branqueamento de capitais não é mais do que a transformação por via de atividades criminosas, rendimentos obtidos por via de atividades criminosas, portanto ilícitas, de fundos, e que depois de uma forma ou outra eu vou transformá-las, digamos, em introduzir esses valores novamente na cadeia normal, dando-lhe a legalidade necessária para, como se chama, digamos, o dinheiro ficar branqueado ou lavado. É esta, no fundo, traduzindo assim isto muito rapidamente, o que é o conceito de branqueamento de capitais. Dizer, obviamente, como sabem, que o branqueamento de capitais constitui crime, isso é transversal à nossa legislação, de várias formas, não é? Portanto, no fundo, eu colocando novamente esse valor em circulação, integrando-nos no sistema, eu estou a cometer um crime. Dizer também que isso pode ser feito de várias maneiras. As mais conhecidas, obviamente, que são as faturas falsas ou a sobrefaturação, a utilização de offshores, por via de sociedades em regimes fiscais
mais privilegiados e com jurisdições complicadas onde não é possível obter informações, sendo que algumas delas hoje em dia já têm acordos de trocas de informações com Portugal e a maioria dos países europeus, Estados Unidos, Austrália, etc., que já permite obter algum tipo de informação, a utilização de financiamentos calcionados e que depois não são reembolsados, aquisições de bens de elevado valor, por via da utilização de dinheiro numerário, e também o chamado smurfing, que no fundo é repartir e fracionar quantias elevadas, nomeadamente através de depósitos, pagamento de determinados bens e serviços, portanto, que é muito comum e ainda continua a ser uma forma, em alguns casos, bastante difícil de detectar depois a lavagem dos valores em causa. Dizer também, obviamente, que isto está associado ao terrorismo, como é óbvio. Nós, por país, não temos grande tradição nessa matéria, nas questões de financiamento ao terrorismo, contudo, e de acordo com algumas informações, Portugal, obviamente, também é uma plataforma, assim como os outros países europeus e mundiais, para a prática de algumas operações de passagem de capitais e lavagem de valores, que depois, obviamente, se destinam a financiamento de terrorismo em outras partes do mundo. Dizer que, atualmente, e por via da generalização das chamadas moedas eletrónicas e dos chamados tokens, etc., é mais difícil e complexo esse controle. Também a proliferação de os chamados bancos eletrónicos e de entidades que se dedicam a esse tipo de transações é fácil hoje em dia, vivem de transações via internet, não têm, digamos, forma física, algumas nem sequer estão de forma legal nos países onde estão presentes. Portanto, torna-se muito difícil, cada vez mais, fazer esse tipo de controle de situações das criptomoedas, etc. Portanto, isso é uma área a ter muita atenção, até porque, como estamos aqui a falar de questões organizacionais e de financeiras dentro das próprias instituições, empresas, há que ter atenção a este tipo de situações, até porque começa a haver transação de criptomoeda em determinadas empresas, que seja visto como um investimento ou não, e temos que estar alerta para este tipo de transações associadas a estes mecanismos, que até fiscalmente, em alguns casos, são bastante apetecíveis e podem ter alguns problemas. Daí dizer-vos que as entidades sujeitas a estes deveres são entidades financeiras e muitas das vezes o foco está nessas entidades financeiras, nomeadamente nos bancos, mas também as entidades não financeiras, que é aí ali a maioria da sessão das pessoas que estão aqui, portanto, estão afetas às entidades não financeiras. Dizer que deveres genéricos para todas as entidades é os que têm aí, portanto, know your customer, your partner, your employee e, acima de tudo, o dever de due diligence, dever de diligência, portanto, averiguação e, em alguns casos, nomeadamente nas entidades financeiras, têm muita regulação, têm departamentos de compliance muito robustos. Obviamente que as empresas mais pequenas, o nosso tecido empresarial, acima de tudo, 90% é PMEs e microentidades, portanto, têm muita dificuldade em fazer este tipo de diligência dentro das suas organizações, até porque esta matéria implica muita formação, alerta para os colaboradores, para os empregados, portanto, e fazer esta diligência relativamente aos meus clientes, aos meus fornecedores, aos meus empregados, aos meus acionistas, portanto, é bastante difícil na maioria das entidades. Dizer-vos apenas, entidades financeiras, obviamente, que são transversais, entidades de crédito, as sociedades de capital de risco, as que gerem fundos de capital de risco, as sociedades e mediadores, atenção, do ramo vida, que isto é uma área onde existe algum tipo de operações, até alguns estudos sobre esta matéria, as sociedades gestoras de fundo de pensões, os bancos em geral, instituições de moeda eletrónica, lá está, instituições de pagamento, e as chamadas sociedades de investimento. Eu vou chamar a atenção para uma coisa que considero muito importante. Os bancos e as sociedades financeiras têm um historial bastante grande nesta área, têm muito know-how, os seus departamentos de compliance são muito robustos, tratam esta matéria já há muitos anos, têm muitas orientações do Banco de Portugal e das entidades reguladoras sobre esta matéria, mesmo a nível nacional e internacional. Portanto,
Se as empresas não financeiras e as entidades que necessitam de fazer algum regulamento e, digamos, estruturar organizacionalmente e financeiramente as suas empresas para fazer face a este tipo de riscos, porque o risco existe relativamente a esta matéria, poderão sempre vir beber informação já no que foi feito dentro das entidades financeiras. Em maior parte dos casos tem aqui muita informação que poderá ser acondicionada e aplicada dentro das entidades não financeiras, nomeadamente como é que fazem a gestão de risco, quais são os indicadores de suspeita, quais são os indicadores também gerais e específicos, como é que eles são feitos, portanto, tudo isto é muito importante. Dizer apenas, e o seguinte, que as entidades não financeiras, não tendo uma estrutura própria, deverão, pelo menos possivelmente, ter uma pessoa que tenha, digamos, conhecimentos de algum grau nesta área que permita, pelo menos, estar alerta para determinadas situações. Posto isto, as entidades não financeiras quais é que são? Auditores, contabilistas certificados e consultores fiscais, com especial incidência nestes três, porque têm deveres de supervisão e de reporte às entidades oficiais, mas também prestadores de serviços de sociedades e comerciantes que transacionem bens ou prestem serviços cujo pagamento seja feito em numerário. E aí temos uma panáplia de empresas e de microentidades e de PMEs que, portanto, estão sujeitas a estas questões. Eu vou passar aqui só para vos dizer o seguinte. Estas sociedades e entidades não financeiras, e entidades porque não só sociedades, mas também temos aqui algumas, temos associações, fundações, etc., que podem estar aqui sujeitas, dizer apenas o seguinte: quem gere, portanto, e quem tem a obrigação de verificar o cumprimento dos deveres e obrigações que estão previstos na lei, relativamente à questão do branqueamento de capitais e os diplomas que estão anexos, é a ASAI. A ASAI, se consultarem o site, e aconselho-lhes a fazer, muito rapidamente, porque não temos tempo, tem uma panóplia de informação bastante elaborada sobre esta matéria e dá especial incidência a este assunto. Se entrarem, portanto, na página, verificam, tem lá aí, até está aí o bonequinho, que tem lá uma questão que diz sobre branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, prevenção e combate. E tem muita legislação, muita matéria que podem beber sobre este assunto. Dizer-lhe o seguinte: portanto, as entidades não financeiras não estão sujeitas a isto. Imaginem, por exemplo, numa loja ali na Avenida da Liberdade, vem um estrangeiro e começa cá em cima e acaba lá em baixo e pode gastar ali umas centenas de milhares de euros pagos em numerário e que pode ou não configurar uma questão de branqueamento de capitais. Portanto, todas as lojas, todas as empresas, todas as entidades não financeiras onde ele vai passar, portanto, deverão estar despertas para este tipo de atuação. Até porque, depois, conexamente com esta matéria, temos a nossa Lei Geral Tributária a colocar lá algumas informações e algumas obrigações relativamente a matérias de pagamentos em numerário. Pagamentos em numerário, esse que o quê? Acima de tudo, a regra geral é que é proibido, mas depois temos, e o que é que a lei diz? Diz muito sucintamente, para montantes iguais superiores a 3.000 euros, até aí eu posso pagar. Se for um cidadão particular não residente, eu já tenho um limite de 10.000 euros, portanto não é difícil comprar 3 ou 4 relógios de 7 ou 8.000 euros ali num estante com numerário, portanto eu tenho que estar desperto. Se for empresarial, se for uma empresa, eu não posso ter pagamentos iguais ou superiores acima de 1.000 euros. Obviamente que temos aqui outra questão que é, muitas das vezes, falando com clientes, colocam uma questão: então, mas o cliente deve-me, ele quer pagar em numerário, obviamente que eu vou aceitar, senão ele depois não me paga e como é que eu faço? Obviamente tudo isto tem riscos e tem que ser medido. Portanto, lá está o tal compliance, a tal due diligence, a tal gestão de risco, a tal questão de perceber se estou perante uma atividade ilícita, uma atividade suspeita, se de facto o risco que eu vou incorrer é controlável ou não, e como é que eu consigo mitigar estas situações e ao mesmo tempo estar em compliance, não estar a cometer nenhuma ilegalidade e estar a
corresponder ao que a lei de branqueamento de capitais me diz. Portanto, como é que isto se consegue? Muita formação, uma estrutura organizacional dentro das entidades, acima de tudo, não financeiras, que me permitam dar instruções, digamos, às pessoas que trabalham dentro do departamento financeiro e não só, porque depois esse departamento tem que repassar aos outros, que me permitam, digamos, estar alerta para este tipo de situações e mitigar estas situações. Só para concluir muito rapidamente, porque isto dava para estar aqui muitas horas a falar sobre isto e ir às especificidades da matéria, dizer que, apesar de todos nós termos a ideia e a consciência que isto se aplica muito em instituições financeiras, a bancos, há que ter atenção, há que estar desperto, principalmente quem é consultor e quem lida nestas áreas ou quem é especialmente responsável pelos departamentos financeiros de determinadas empresas, transações com países mais complicados, cobertura ou transferências de empréstimos por via de sociedades que estão acopladas nestes países, recebimentos em numerário, portanto, depois transferências que servem para comprar imóveis cá ou fazer face a outro tipo de bens, portanto, tudo isso, atenção, porque isso pode configurar questões de branqueamento de capitais. Apesar de dizermos que é uma transferência legítima, mas quem de uma empresa, por exemplo, no Congo, ou em Moçambique, ou no outro lado qualquer, ou na América do Sul, e que vem para cá. Portanto, a ilicitude do dinheiro pode já ter origem noutro país, ou noutro território, ou de outra forma, ou vir numa mala, ou algo que seja. Portanto, a questão aqui é como é que eu monto o meu departamento financeiro, como é que eu estruturo a minha organização, por modo a conseguir fazer essa due diligence relativamente aos meus clientes, aos meus fornecedores, mesmo aos meus empregados, e estar em compliance, ou seja, estar a cumprir e a seguir as regras que a lei de branqueamento de capitais me impõe, de forma a eu, quando tiver, por exemplo, uma visita da ASAI que regula as entidades não financeiras, conseguir demonstrar, dar provimento aos pedidos que eles me fazem e ter tudo legal. Portanto, só aqui algumas chamadas de atenção relativamente a esta matéria. Obviamente que isto é um mundo, daria para tudo, mas infelizmente, face ao tempo, teremos que avançar. Relativamente ao segundo tema, da sustentabilidade e relato financeiro, muito rapidamente, e porque acho que já se deu o meu tempo, ainda mais com a questão de ter caído aqui a internet, dizer que cada vez mais os resultados das empresas, a parte financeira importa, mas a parte, digamos, que não é tangível, os chamados intangíveis, tem cada vez mais peso. Não nos podemos esquecer que estamos perante também uma nova geração, que é muito importante para os consumidores e, consequentemente, para os investidores. Há alguns aspectos que não são tangíveis, que não são medidos no meu relatório financeiro. Logo, dado esses aspectos, e posso citar alguns, seja a reputação da marca, a própria marca em si, se ela foi gerada internamente, por exemplo, não está registada, obviamente, a qualidade da minha gestão, que a doutora Cláudia também já abordou, o respeito pelos direitos humanos, muito importante para muitos consumidores, o desempenho ambiental da minha entidade, qual é a minha relação com a comunidade, como é que eu me relaciono com os meus trabalhadores, que condições lhe proporciono, não financeiras, mas de bem-estar, portanto, as próprias instalações, tudo isso obriga a que eu tenha que fazer um reporting desta matéria. Porquê? Porque o consumidor atual cada vez mais olha a isso. Como é que eu faço esse reporting? Não é simplesmente eu emitir um relatório junto ao meu relatório de gestão e eu pôr lá um anexo relativamente a esta matéria. Não. Isto tem questões próprias. Dentro do conceito da sustentabilidade, eu tenho que analisar a minha criação de valor, como é que eu faço, como é que eu giro o conceito da sustentabilidade dentro das normas e diretrizes de referência internacionais que existem, a própria questão da diretiva e a própria lei que a doutora Cláudia há bocado mencionou, o tal Decreto-Lei 89 de 2017, por exemplo, e todos os temas que estão em anexo. Depois, como é que eu faço essa gestão?
o meu envolvimento com os meus stakeholders, que ela também abordou, a importância de definir aqui um conceito de materialidade que me permita depois fazer, digamos, o elo de ligação entre o que é estes intangíveis que não se veem, mas também o meu conceito material e os impactos económicos, ambientais e sociais que isto tudo tem e como é que isto joga. A questão do governance, obviamente, muito importante, e o meu contributo depois para os chamados ODS. Ou seja, portanto, tudo isto que eu acabei de dizer vai desembocar no tal reporting que me vai permitir aferir a nível de sustentabilidade e matérias de ESG, como é que eu consigo, digamos, transmitir a imagem da minha organização ao mercado. O mercado, como eu já referi, cada vez mais sensível a estas matérias, nomeadamente questões sociais, de ambiente e de direitos humanos, pessoas, etc. Portanto, eu tenho que ter em conta sempre as minhas, as chamadas GRI, portanto, em primeiro lugar a minha legislação, obviamente, já falámos, diretiva, o decreto-lei, etc. Também dizer que, inclusive, só uma parte, a própria Comissão de Mercado de Valores Mobiliários já emitiu algumas normativas nesse sentido. Existem já índices a nível mundial que se dirigem a esta questão da área da sustentabilidade. Mesmo o próprio Dow Jones já tem alguns índices, já tem o Sustainability Index, que trata essa questão. Hoje em dia, a questão das finanças sustentáveis, com a emissão das chamadas Green Bonds, os Linked Loans relativamente à sustentabilidade, etc., portanto, são muito importantes. Mas, voltando um bocadinho atrás, as chamadas GRI Standards, que não são mais do que, digamos, princípios em que eu vou usar para fazer o meu reporte, assim como tenho as normas contabilísticas, isto é um paralelismo, eu vou ter as minhas normas a nível da questão da sustentabilidade. Dar exemplo, por exemplo, as GRI 200 tratam dos temas económicos, as 300 tratam da questão ambiental, as 400 dos temas sociais, e eu, como entidade, vou dentro de cada um deles tentar medir. Imagino que eu sou uma empresa de serviços, por exemplo, onde é que eu trato a forma como faço a gestão do meu consumo energético, das minhas viaturas, as minhas questões sociais com as pessoas. Portanto, é dentro destas normas que eu leio isso e que eu consigo reportar, fazer o meu reporting, a par do meu reporting financeiro, tenho o meu reporting não financeiro. Depois, a questão das ODS, como é que eu, dentro da Agenda de 2030, vou fazer, portanto, essa distinção de oportunidades e como é que eu crio valor, implemento soluções que permitam responder aos chamados desafios globais. E depois, dentro dos temas, e tendo como base esse conceito de materialidade, como é que eu trato o meu volume de informação relativamente aos temas mais relevantes e de que forma é que eles impactam a minha organização e a minha ligação que tenho também com a área financeira e como é que isto tudo joga. Portanto, ficarem apenas com a ideia muito geral, dada a questão da limitação de tempo, que eu, cada vez mais, tenho a necessidade de um relatório financeiro, seja não só, e eu levo para isto, e a doutora Cláudia falou sobre isto, que não pela imposição legal, em que muitas das organizações e do nosso tecido empresarial é muito complicado fazê-lo, porque não têm meios nem forma de o fazer, mas muitas dessas entidades ao mesmo tempo começam a sentir, principalmente as médias empresas, mesmo as que não estão cotadas, e mesmo pequenas empresas em alguns temas, nomeadamente as questões alimentares e que fornecem muito o consumidor, começam a sentir muito essa necessidade. Porquê? Porque o próprio consumidor exige essa divulgação, quer saber, e se eu conseguir dar essa resposta, eu consigo também, ao mesmo tempo, criar valor para a minha empresa, porque o consumidor confia nela e vai utilizar os meus produtos e serviços, e ao mesmo tempo eu consigo atrair mais investidores. Porquê? Porque o investidor sente-se confortável, eu cumpro a questão da sustentabilidade, tenho um relato que me permite, quer a nível financeiro, quer a nível não financeiro, responder ao que o consumidor, o mercado, todos, no fundo, todos os stakeholders querem, os investidores incluídos, e
isso é de sobremaneira importante nos dias de hoje. Eu dou exemplo só para verem, por exemplo, é um estudo da PwC, relativamente a esta matéria, as diferentes prioridades em cada país e empresas e cidadãos, depois tiverem, existem muitos, esse é só um exemplo, mas aqui em Portugal, qual era a maior prioridade? Era, portanto, erradicar a fome, erradicar a pobreza, a questão da água potável, portanto, e pelas empresas diferente, portanto, era o trabalho e o crescimento económico, o trabalho digno, a questão da ação climática, a questão das energias renováveis e o acesso às mesmas. Portanto, como podem ver, portanto, as prioridades são diferentes, mas dentro desta área, todas bateram nas mesmas questões. Questão social, questão ambiental e questão, portanto, de sustentabilidade global cada vez mais importante. Dizer-vos só, deixar-vos aí com uma nota final, um slide muito, digamos, muito resumo. Dizer-vos qual é o principal objetivo, portanto, de um relatório, digamos, não financeiro em si, um relatório de sustentabilidade, vamos chamar desta maneira para ser práticos, criar valor de mercado, obviamente. Quais são os drivers financeiros? Aumento de vendas, redução de custos, aumento de cash flow, a questão da marca, o valor dela e a gestão do risco. Relativamente aos drivers não financeiros, portanto, temos uma série deles, que era o que já falámos, o capital humano, a relação com os meus clientes, o ambiente, as parcerias que eu posso ter, depois como é que eu posso fazer estas métricas e dentro dos ESG Factors, quais são os que eu posso ter dentro de cada um, ligados também a essas GRI, como é que eu respondo e como é que eu faço o reporting, digamos que é depois esse normativo que me dá, é como é que eu divulgo, como é que eu faço esse relatório, como é que faço o reporting, de as situações todas ligadas, digamos, a essas questões do ESG e que permitirão, em conclusão, os meus stakeholders, acima de tudo, no fundo o mercado, ver como é que a minha organização se posiciona e, com base nisso, eu, obviamente, vou criar valor de mercado. Portanto, este é o objetivo. Como a doutora Cláudia disse, médio e longo prazo, contudo, cada vez mais, dia após dia, as empresas sentem necessidade de fazer qualquer coisa nesta matéria, divulgar algo que não seja muito resumido, mas acima de tudo divulgar, porque o consumidor e o mercado e o investidor assim o exigem. E muito obrigado a todos e peço desculpa pela questão da internet, mas questões que não controlo. Eu aproveitava para colocar à doutora uma questão. Eu também, além de vice-presidente da Câmara de Comércio, também sou advogada e a matéria que nos falou parece-nos muito teórica e a concretização da mesma, o que a doutora dizia era, não podemos ter só coisas escritas, tem que ter substância. E da sua experiência prática, como é que se consegue concretizar no dia-a-dia todas estas diretrizes que neste momento são aplicáveis às empresas? Pode ser extremamente difícil se os colaboradores da empresa não tiverem consciência do que está em causa. E, portanto, este esforço tem que ser feito pela empresa no âmbito de ações de sensibilização, no âmbito de ações de formação. Porquê? Porque esta cultura organizacional de que falámos, e de facto são conceitos abstratos que aqui estão em causa e que necessitam de uma concretização prática. Mas isto só é possível se a empresa disser aos seus colaboradores que têm de fazer assim, porque que têm de fazer assim, e não basta dizer só que é necessário fazer assim porque a lei impõe que seja assim feito, porque no âmbito destes temas isto vai para além do mero cumprimento da lei. Portanto, os colaboradores têm que ter consciência que quando determinadas práticas são adotadas ou porque há parceiros que exigem o cumprimento destas práticas, nomeadamente no âmbito da responsabilidade social empresarial. E isto, portanto, pode ter reflexos para a empresa, ainda que não exista uma norma, uma lei que imponha este conjunto de deveres. Mas, por exemplo, pensemos numa cadeia como o IKEA, que tem critérios extremamente seletivos para a sua cadeia de valor. Portanto, quem está na sua cadeia de valor até pode ser pequenas e médias empresas,
não é? Mas têm que ter à partida consciência que, quando falamos em temas de ética, de responsabilidade social, de proteção do ambiente, de igualdade dos colaboradores, de assegurar o cumprimento de um conjunto de critérios em termos de direitos humanos, não é? Têm que ter consciência porque que é assim. É assim porque é assim que deve ser e também porque é uma exigência do próprio mercado. Aqui, no âmbito porque estamos a falar de práticas de compliance, e por acaso não tivemos aqui a oportunidade de falar porque o tempo era muito, muito curto, mas como nós costumamos dizer, o compliance vai muito para além do cumprimento da lei e é preciso que as empresas tenham esta noção para conseguirem transmitir a mensagem correta aos seus colaboradores. E, portanto, isso só se faz mesmo com ações de sensibilização, ações de formação, porque de outra forma eu posso ter um conjunto de políticas, e muito bem, estão muito bem escritas, estão muito bem redigidas, eu posso dizer no meu site que tenho tudo, mas depois na prática não funciona, porque depois na prática determinado colaborador, quando tem que seguir, por exemplo, uma determinada política de preços que não pode ser transmitida a outro fornecedor ou que tem que ter aqui regras que são muito apertadas, não tem essa consciência e pensa que até nem está a fazer mal, não é? Portanto, isto tem mesmo que partir da consciencialização e da formação, é essencial e é transversal, mais do que um texto muito bem redigido, é essencial, é essencial. Isto vai ter reflexos depois, mesmo em termos para a advocacia, a posterior, ou seja, no âmbito de ações de ressarcimento, não é, por danos, porque quando uma empresa diz que faz isto, faz aquilo, portanto, presta um determinado conjunto de informações, ela tem realmente que cumprir com aquilo que está a dizer que cumpre. Portanto, isto depois pode ter repercussões. Se os seus colaboradores, de facto, não estão conscientes daquilo que têm que cumprir, ainda que a empresa diga no papel que cumpra, isto depois pode ter, e lá fora já está a ter repercussões em termos de ações de responsabilidade por danos e de ações conjuntas, coletivas. Portanto, isso é extremamente relevante. Mas ainda estamos tão atrasados antes, mas também temos que pensar no depois, sem dúvida. Aqui é extremamente importante ter esta abrangência. São várias frentes, digamos. Sim, mas no fundo parece que é uma geração, tem de haver uma geração para permitir esta alteração, mas provavelmente se cada contrato tiver uma cláusula que obriga ao cumprimento dessas regras, isto é feito em catadupa, não é? Portanto, acaba por se contaminar, no bom sentido, neste caso, a todos os agentes. E um pequenino agente também saber se tem capacidade para responder a isso. E também só vai funcionar se houver consequências pelo não respeito dessas normas, não é? Se for não serem normas em branco, mas serem normas que depois têm de ter consequências pela sua violação. Porque depois também está em causa uma questão de competitividade entre as empresas, não é? Porque determinadas empresas cumprem, outras não cumprem. Quando há a seleção de um determinado fornecedor, claro que uma empresa de grande dimensão vai optar por aquele fornecedor que cumpre em detrimento de outro que não cumpre. E obviamente que mais tarde ou mais cedo isso terá reflexos e no fundo todos vão ser influenciados por esta corrente, não é? Isso sim, sem dúvida, e depois terá a parte das consequências, para além isto também em si já será uma consequência, para além das financeiras, porque muitas vezes tem-se a ideia que só há consequências quando há alguma consequência financeira, e não é bem assim. É imediata, não é? É que se sente. É. Claro que sim, claro. Muito obrigada aos dois. Muito obrigada pela presença de todos também. Infelizmente já não vamos ter tempo para colocar qualquer questão, mas por favor sintam-se convidados para as colocar, quer por e-mail, e vão também ter possibilidade de ver esta apresentação que vai ser enviada pela Sra. Helena Fernandes através da Câmara de Comércio para o vosso e-mail.
E resta-me também agradecer aos nossos oradores, à vossa disponibilidade, e muito obrigada a todos. Uma boa tarde. Boa tarde.